porque a base está no desejo, está naquilo que poderá ou não nascer num tratamento analítico. Então, em 1927, há um congresso internacional da Associação Internacional em que para trabalhar essa questão da psicanálise leiga. E a maioria das instituições no mundo, porque isso a IPA se difundiu pelo mundo todo, foi contra a ideia de Freud. Já não aceitava mais as palavras de Freud. A palavra de Freud não tinha mais importância, não tinha mais força. Aquele que inventou a psicanálise, porque é uma invenção, não é criação, é uma invenção. É alguma coisa que brotou do novo, como um corte epistemológico, em relação a todos os outros campos do saber. A psicanálise nasce como alguma coisa única, alguma coisa que não existia antes e que nenhum outro campo do saber poderá abarcá-la, poderá assimilá-la. Ela é sempre única, ela é sempre distinta de todos os outros campos do saber, porque a psicanálise se autoriza no inconsciente. E o inconsciente, ele tem uma prerrogativa que é ser sempre novo. O inconsciente não abre mão disso. O inconsciente, ele zomba o tempo todo de todos nós. É sempre o novo, sempre o caráter da surpresa. Quer dizer, é aquele imprevisível. É alguma coisa que nasce, que brota, não é, com a palavra. O sujeito, ao falar, não é, pode deixar comparecer elementos do inconsciente. Então, em 1927, há um congresso em que somente uma sociedade da Hungria apoia a palavra de Freud. O restante, todas as outras, vão contra a palavra de Freud. E esse debate começa a reacender justamente com essas ideias surgidas na França, e tudo que há na França em psicanálise, isso vem para a América Latina, inevitavelmente, de quererem regulamentar a psicanálise. Quer dizer, as instituições tomam o saber do Freud e o modificam. E modificam, pegam aquilo que interessam a ela, porque, veja bem, se apoderam do conhecimento dele. A psicanálise, ela é da ordem do singular. É a coisa de Freud dizia assim, para os analistas. Ele dizia, tome cada caso como se fosse o primeiro, como se fosse o único. Ele dizia para cada analista, esqueçam tudo aquilo que vocês já sabem para que possa advir o novo. Deixe de lado o que vocês aprenderam nas suas análises, deixe de lado o que vocês aprenderam na teoria, nas supervisões, deixe de lado o que vocês aprenderam nas outras sessões com outros pacientes. Esqueça tudo. Deixe entre parênteses. Deixe ali, stand-by, deixe aquilo quieto e vá escutar o que esse paciente, que esse sujeito está dizendo, porque isso é único, isso é novo. É como se cada nova psicanálise necessitasse ser ensinada, tornar pública no sentido de uma nova psicanálise. Não há duas psicanálises iguais. Não é? Por isso também que a gente diz que não há psicanalista de adolescente, psicanalista de criança, de adulto. O psicanalista é único. Quando há essa tentativa de especialização, certamente esse psicanalista está, não é? Quando ele se deixa identificar por essas marcações, adolescente, criança, adulto, família, ele está deixando de lado o ensino básico de Freud. Essa essência da psicanálise ser única. Ela nasce de cada caso. Deixe de lado o que você já sabe para que possa advir um saber novo. Algo de novo poderá emergir daí. O sujeito, ao falar, Lacan vai dizer depois, a psicanálise verdadeira é essa que se tece a partir da fala. A boa psicanálise. As outras não seriam boas psicanálises. Mas existe de tudo. Então, veja bem, essa singularidade da invenção freudiana, a partir do único, do novo, a instituição tende a foracluir, colocar fora de cena.
vale o primado do grupo. E Freud já havia trabalhado totem e tabu, né, psicologia das massas, mal-estar na civilização, mas o grupo, quando se constitui, ele não pensa. O grupo, ele perde a razão, perde a possibilidade de julgar cada um por si, nas suas singularidades. O grupo faz prevalecer o universal, no sentido de recalcar isso que é da ordem do particular, ou do singular, como queira, no nível mais autêntico da psicanálise. Então, o grupo ele tem as normas próprias, pré-estabelecidas. Entende o engessamento. E vai, então, obturando, engessando todas essas possibilidades do novo, do único. Então, vocês ficam, às vezes, admiradas pelas cisões, as brigas, essas coisas. Vocês não sabem nada do que diz respeito a isso. É uma coisa terrível. O grupo, quando se constitui, eu sempre repito uma frase, porque eu já sofri muito com essa história já passei por várias situações difíceis no que diz respeito a grupo analítico. Eu ainda caminho, ainda ando, estou um pouco inteiro, mas muito machucado com essas histórias de grupo analítico. É uma coisa terrível. O ser humano, quem quiser aprender um pouco do que é o ser humano, aprende na sua análise ou num texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização, onde ele vai dizer que essa afirmação, esse primado judaico-cristão do amarás ao próximo como a ti mesmo, ele não tem possibilidade de existência na medida em que o meu próximo quer tanto o meu mal. Não há essa possibilidade. Quando se lê O Mal-Estar na Civilização, aliás, se vocês pegarem os livros dos grandes historiadores hoje, sociólogos, filósofos, todos partem da tese freudiana do mal-estar na civilização. Então, vejam bem, o grupo, quando ele se constitui, ele não leva em conta o singular, o inconsciente enquanto tal. O inconsciente. Então, Lacan, Jacques Lacan, francês, psiquiatra francês, brilhante em clínica, um grande homem na relação com o saber, muito estudioso, terrível em relação ao saber, sempre pesquisando, sempre com muita curiosidade. Jacques Lacan se forma em medicina, trilha o caminho da psiquiatria, realiza uma tese belíssima, como tese de doutoramento de psiquiatria, sobre um caso de paranoia. É o caso que está trabalhado nesse livro. Esse livro é uma das maiores obras-primas da psicanálise. O problema é que há os grupos analíticos que leem determinado autor e são proibidos de lerem outros. Isso é uma retomada da tese de Lacan pela via da psicanálise. Paranoia. Qual é o nome do livro? Jean-Luc Paranoia. O nome em francês é Marguerite ou Aimé de Lacan. Aimé, é o caso Aimé. Caso Aimé do Lacan. E Jean-Luc toma esse livro pelo viés de uma abordagem psicanalítica magistral do conceito de paranoia. Então, Lacan faz essa tese e entra para realizar a formação do psicanalista na IPA. Lacan permaneceu na IPA em torno de 30 a 34 anos. Isso é importante. Dentro da IPA. Até o seminário 11, os 4 conceitos fundamentais, Lacan ainda estava na IPA. Eles estavam tentando expulsá-lo, colocá-lo para fora, e ele insistia, porque ele acreditava que a psicanálise só poderia ser transmitida dentro da IPA. Então, Lacan